Boa tarde. Boa tarde a todos, então, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, vamos começar. É com imensa alegria e gratidão que nós damos início a este momento tão especial. Hoje nós temos a honra de receber um artista e ser humano que há décadas emociona, inspira e toca corações com seu talento, sensibilidade e profunda visão espiritual. Então, o Renato Prieto é ator, diretor, palestrante, com uma carreira marcada por sucessos no teatro, na televisão e no cinema. Ficou conhecido do grande público por sua atuação em produções que levaram a arte e a mensagem espírita a milhões de pessoas. Entre elas, o filme Nosso Lar, onde viveu o inesquecível André Luiz. Mas sua trajetória vai muito além dos palcos e das câmeras. Renato dedica-se há muitos anos à divulgação de valores espirituais e humanos, unindo emoção e consciência em cada trabalho que realiza. E hoje, com muita alegria, celebramos o lançamento do seu livro autobiográfico, Quem Disse que Seria Fácil. Nessa obra, Renato Prieto abre o coração, compartilha sua caminhada, os desafios e as alegrias, as lutas e as conquistas de uma vida dedicada à arte e à espiritualidade. É um livro que fala de fé, coragem, superação, mostrando que o caminho de luz é construído muitas vezes entre pedras e aprendizados. Um relato inspirador. Agradecemos especialmente também ao Luiz Carlos Preto, da Namaskar Produções, que convidou e trouxe, então, o Renato para estar conosco. Ao final, o Renato, nós teremos os livros à venda aqui na recepção do Instagram e o Renato vai autografar os livros, e tirar fotos com os interessados. Tá? Que tenhamos uma tarde muito proveitosa. Certo? Bom encontro para todos nós. É com imensa alegria que nós recebemos todos vocês aqui nessa casa de luz. Ali, como está escrito na nossa placa ali na frente, nos diz que os pilares dessa casa é de acolhimento, fraternidade, esclarecimento e principalmente de caridade. Então, vamos levar a nossa pensamento a Deus, a Jesus, para nós fazermos a nossa prece inicial. Pai, de infinita misericórdia, ajuda nós a desenvolver essas virtudes de acolhimento, de paz, de caridade e de esperança. Permita, Senhor, que todos nós possamos desenvolver essas virtudes tão urgentes e tão necessárias para todos nós. Mestre Jesus, abençoa todos nós aqui presentes, abençoa também todos aqueles irmãos que aqui quiseram estar e que por algum motivo aqui não chegaram. Mestre Jesus, abençoa todos os nossos familiares e todos aqueles que passam pela nossa terra. Abençoa o nosso irmão, seu Renato, que vai fazer a palestra para nós no dia de hoje. Permita que ele seja inspirado e abençoado pelo nosso Mestre Jesus. É com imensa gratidão que nós passamos a palavra ao nosso convidado, Renato. Então, nós pedimos licença para dar por iniciado a nossa atividade da tarde de hoje. Eu ficava de olho fechado, ela falando, ué? A gente dormindo assim,
julgo um exemplar no livro lá, Alessandra. Como a gente está numa casa assim, em que a linguagem é uma linguagem que eu domino com muita facilidade, porque sou espírita a vida toda, as pessoas perguntam para mim, até gravei um vídeo agora que está bombado na internet, eu digo, sim, eu me chamo Renato Prieto, sim, eu sou espírita, sim, eu digo, sim, porque às vezes as pessoas falam, não, você é espírita? Eu falo, não, eu sou evangélico, estou ganhando um dinheirinho aqui no meio espírita. Porque perguntam, não pense vocês que não perguntam, não, presidente, federação, todo mundo está perguntando isso. Se eu sou espírita, não, eu falo, eu sou nada, eu estou aprendendo. Então. Porque o meu currículo está na internet, a minha vida está nas redes sociais. Então, eu acho que a gente pode se aprofundar por um outro lado da questão, porque eu sou uma pessoa, eu sempre digo para as pessoas assim, quando eu reencarnei, minha mãe notou que tinha lá um papelzinho assim, enrolado na mão, não abria a mão, então quando eu abri a mão, estava escrito assim, no papelzinho, eu sei de onde vim, sei por que vim, sei o que eu vim fazer, só me segura até eu conseguir começar a andar, que eu vou saber continuar a minha jornada. Você está num lar, eu sempre digo, quando você reencarna numa casa, num lar, como a que eu reencarnei, com quem, aliás, eu não tenho uma ligação profunda, digamos, com todo o núcleo, foi uma coisa tipo assim, quem é que está na frente, vou embora, tinha uma afinidade com 2 ou 3, para eu poder chegar rápido e tal, mas enfim, tenho profunda gratidão por todos ali. Mas é muito fácil, você já reencarna com 80% do jogo ganho. É só você fazer seus 20%, e às vezes a gente não faz nem 20%, e aí atrasa a evolução, não cresce e tal. Mas até chegar ali, eu venho um pouco mais de trás, porque assim, eu preciso que as pessoas entendam que eu não estou ator, artista ligado às artes. Eu sou parte disso tudo. Eu sou ator, eu sou criador, eu sou uma pessoa ligada à arte, à cultura, eu sou há muitas encarnações. Mas se eu ficar pegando todas as jornadas, vai saber onde vai parar. Então é melhor pegar mais recente, mais antes dessa, né, em que eu estava atuando profundamente na Europa, em uma companhia aqui de grande sucesso. Mas haviam várias companhias de trabalho. E as pessoas das outras companhias que ficavam futricando para entender por que essa companhia que aqui eu estava sempre fazia tudo certo, tudo dava certo. E aí, quando você olha de fora, parece que é um privilégio, que era um grupo diferenciado. Não. Quando você entrava dentro, você vai ver que ali era um grupo de trabalho. E que tinha, por exemplo, reuniões semanais para se discutir o aproveitamento dos trabalhos que tinham sido feitos, oficinas de estudo com jovens escritores, jovens atores, para serem treinados. Enfim, era uma disciplina de uma academia de artes. Por isso, quando chegava no produto final, lá na frente da plateia, sempre era de um grande sucesso, porque havia muita gente ali de rara responsabilidade com a arte, com a cultura, não é? E, digamos, eu era o ator que tinha, digamos, o comando, estava na frente e tal. Todo mundo queria, de alguma maneira, catar gente dali e levar para as outras empresas, para os outros grupos, para as outras equipes de teatro, com o único intuito, oferecia o dobro do dinheiro para tirar os conhecimentos, como é que é lá, como é que as pessoas estudam, por que tudo que eles fazem dá certo e tal. E não tinha mistério, na verdade. O que dava certo, tinha disciplina, tinha estudo, pesquisa, né? Se tinha oficina para novos escritores, oficina para jovens atores, oficina para técnicos, tinha oficina. Então as pessoas se preparavam e, obviamente, treinadas por pessoas já que tinham sido treinadas há 20, 30 anos atrás, portanto, com a disciplina, a qualidade, só podia fazer sucesso, não era? Os outros eram preguiçosos, né? Queriam pegar os produtos prontos. Numa dessa, uma pessoa foi, assim, engambelada por esse preço todo, por esse dinheiro, venha para cá, quer dizer, ali você é assistente do escritor, aqui você vai ser o escritor principal e tal, e a bendita vaidade do ser humano, né, que quer pular etapas, né? O cara está no segundo degrau, eles convidaram ele para pular para o 10º, né? E aí, como que fica o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e o 9º? Né? Quando você pula etapa da sua vida, seja ela qual for, você vai se afundar.
Não é? Eu tenho um amigo meu. O político faz. Hã? O político faz isso aí. O político a gente reza por eles. O político a gente faz assim, reza por ele, entrega na mão de Deus e vai, filho. Porque ainda não tem político nesse planeta, tantos assim, né? Enfim, isso é outro assunto. Aí, o que acontece? Essa pessoa foi para lá, interessada, né? Em vez de ganhar 10, vai ganhar 25, em vez de ser assistente, vai ser o escritor principal, e a vaidade, a bendita da arrogância, prepotência de pular etapas, porque muitos de nós, ao longo de uma encarnação de 0 a 80 anos, ficamos querendo pular etapas o tempo todo na vida. E essa etapa que você pula vai ser cobrada de você em algum momento. Vai chegar uma hora que você precisa do degrau 3 e ele não está na sua lista. E aí você vai ter problemas. Isso é para o corpo, para o espírito, para a saúde, para tudo é assim. E aí havia uma implicância muito grande no grupo que eu tinha de trabalho com essa pessoa. Muito arrogante, muito prepotente, babá. E eu protegi, disse, é jovem, dá oportunidade, espera um pouco, deixa ele aprender, tenha paciência, está tendo muita pressa e tal. Aí eu acho que eles achavam que eu, então, tinha uma proteção ali. Não, eu era condescendente no sentido de entender que cada um tinha um tempo, vamos guardar e tal, não está maduro. Mas ele, com arrogância, foi para lá, depois que eles escolheram as informações, passado mais ou menos uns dias, não sei quanto tempo, alguém disse que tinha visto uma pessoa morta numa vala, dessas de porcos mesmo. E aí acharam que era ele, aí eu fui até lá e reconheci, era ele. Depois que tiraram a informação, tiraram a vida. Aí eu chamei aí umas 3, 4 pessoas aí lá de fora, estamos falando de 1800 e pouco, gente. Eu chamei uma meia dúzia de pessoas, pedi que tirassem ele, que higienizassem, preparassem, para dar a ele o enterro, paguei toda a despesa para dar um enterro a ele digno, né? Mesmo com a falta de merecimento dele, que o problema dele não era meu, né? E ficou marcado o horário do velório, e eu fui para o velório, eu e o coveiro, porque era tanta inimizade, era tanta mágoa, tanto ódio que havia contra ele, que na hora do velório só tinha eu, tive que contratar novamente 2 ou 3 pessoas que conduzissem aí a urna até o local, porque ele só tinha eu e o coveiro, não dava para carregar e tal. Bom, eu dessa jornada, então eu retornei uns 20 anos depois dessa história que eu estou contando para vocês. Aí quando eu retornei, eu tenho um amigo, porque eu tenho muitas conversas sempre espiritual, e aí eu comecei a me encarrodar, eu tinha liberdade e tal, dentro do espaço que nós nos encontramos, não vai querer colocar luz na minha cabeça que eu não tenho, né? Porque às vezes as pessoas quando me veem, enxergam muito o André Luiz, pegam a minha mão, beijam, choram, né? E seja lá o que for, está tudo certo. E eu digo assim para as pessoas assim, eu agradeço pelo teu olhar na minha direção, né? Eu agradeço que você me veja com essa luz toda, que ótimo, melhor que você me veja com luz do que com escuridão, mesmo que eu não mereça tudo isso, está tudo certo, é o seu olhar na minha direção, eu agradeço por ele. Mas eu tenho consciência de quem eu sou, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que falta. Então, assim, eu sempre digo, não venha dizer para mim quais são as minhas falta de qualidades e tal. Meu filho, eu conheço ela mais do que você. Estou lutando bravamente para superar algumas. Então, não preciso de ninguém para me mostrar, porque eu já estou lutando contra elas. E as minhas qualidades, que já estão fincadas, bem colocadas, né? Elas me servem como exemplo para poder passar para o outro. Isso não significa que me coloca num outro lugar melhor do que o outro. Eu não acho que eu tenho lugar nenhum. Eu sou operário. Tanto que eu nunca digo que eu sou ator, eu digo que eu sou operário. Só que eu sou um operário obediente. Eu sou um operário comprometido com a palavra, eu sou comprometido com os espíritos, eu sou comprometido com as ideias, com o ideal. Eu não mudo de rumo, eu não sou vendável, eu não sou comprável, eu não sou enganável, eu não sou uma pessoa que a pessoa me oferece um salário astronômico para fazer um trabalho e aquele dinheiro é necessário para mim, mas ele suja a minha biografia, ele não é bom para a minha história. E eu me pergunto sempre, que minha mãe já está desencarnada há um certo tempo, era com quem eu tinha uma certa ligação, por isso me recebeu rapidamente para eu chegar aqui. E aí eu pergunto, ela vai ter vergonha de mim ou ela vai gostar de eu aceitar isso? E aí é fácil a decisão. Na hora que eu decidir se ela vai ter vergonha de mim, entendeu? O orgulho de mim, a resposta já está dada, então eu tomo decisão para fazer esse trabalho.
E havia grupos de trabalho em todas as áreas. Vocês conseguem imaginar o tamanho das artes do plano espiritual? Né? Não é esse artesanal que ainda é no planeta, porque aquele, tudo é artesanal, né? A gente passa uma encarnação inteira, como hoje tem dito, implorando, pedindo, não é? Dizendo, faça, vá ao teatro, vá assistir a peça, prestigie o teatro. Olha, é uma peça com temática espírita, olha, vocês precisam prestigiar o filme, é preciso impulsionar, a senhora vai, a senhora foi. A gente passa a encarnação dizendo tudo isso e vai desencarnar dizendo isso, entendeu? Porque cada pessoa tem um tempo, não é? Mas o meu tempo é insistir, né? E dizer para a pessoa, vambora, se mexe, não é? Você tem 80 anos, aqui deve ter gente com essa idade, com 80 fica 90 anos na matéria, você está achando o quê? Que você veio para o corpo fazer turismo no corpo? E aí fica no corpo fazendo turismo? Não é para isso que você veio para o corpo. Você tem que dar conta de ter vindo para o corpo, porque tem uma filha enorme implorando por um corpinhozinho, até com algumas deficiências, não precisa vir. E está você aí com um corpo saudável, andando, indo, vindo, falando, se alimentando, trabalhando, recebendo benefícios, se trabalhou para isso, ou uma família bem afeiçoada, entendeu? E você caminhando, fazendo turismo. Como é que uma pessoa entra no corpo e passa 80 anos, mais ou menos, fazendo turismo no corpo? E não dá um passo na evolução, mesmo com toda a facilidade que nós temos nos dias de hoje de informação, que vaza para tudo quanto é lado na nossa direção. Ninguém pode dizer que não chegou essa informação, porque a informação ela chega a todos nós o tempo todo, não é? Então, nesses grupos todos que eu estava ali, a arte do plano espiritual, Jesus, misericórdia, só vamos chegar aqui no planeta daqui a uns 200 anos, mas enfim, é o tempo que a gente tem, está tudo certo. Se cada um der a nossa contribuição, é um passo adiante, você melhorou. Não é o que não tinha hoje, tem amanhã, melhorou. E a gente vai ajudando ali e tal. E aí eu bati de frente com esse grupo, nesse momento, falou, tem uns grupos que estão estudando muito, trabalhando muito na América Latina, e especialmente no Brasil, alguns já estão atuando no Brasil dentro das áreas das artes e da literatura e de todas as áreas das artes. E aí eu fui, sentei lá no fundo, como vocês estão sentados, afinal de contas eu era apenas uma pessoa acompanhando ali, era uma reunião, eu estava ali e tal, e eu fui pulando de cadeira, né? Da última, penúltima, no final eu estava aqui na frente, na primeira fila, porque aquilo me interessava muito, né? E claro, você sabe que ninguém é cego nesse sentido de não enxergar que o outro está avançando, né? Uma pessoa que devagar, de passo a passo, pula da 18ª cadeira e vem ganhando, descendo até chegar na primeira fila, ele só pode estar interessado naquilo ali, muito interessado, não é? Era meio-dia, chegou 11h30, né? Está interessado. E aí, quer se juntar a esse grupo? Vai ter um grupo que está lá trabalhando. E aí você pode chegar, esse grupo em algum momento vai entregar para você esse trabalho. E depois você dá a continuidade, aí ele vai levando ele adiante. Mas eu tinha lá umas risquinhas, uns palitos de fósforo ainda para apagar uns fogos, uns incêndiozinhos que eu tinha feito, não era tão grande assim. Aí reencarnei numa casa, como falei para vocês, que tinha essas facilidades de compreensão, do diálogo, do entendimento. Pra vocês terem uma ideia, a mamãe, já comigo adulto, quando perguntavam para ela qual é a sua escolha filosófica, qual é a sua escolha religiosa, e ela dizia, isso é deselegante, perguntar a uma mãe qual é a escolha religiosa dela. Ela dizia, mãe não tem escolha, a minha escolha é o que os meus filhos fizerem. Eu sou espírita, porque Renato é espírita, eu sou católico, porque fulano é católico, sou evangélico, porque fulano é evangélico, eu sou o que os meus filhos escolheram. E olha que ótimo, passou a vida inteira, quer dizer, sabe, se precisasse ir no centro de candomblé, bater tabaco, ela iria lá acompanhar. Se precisasse vir no centro kardecista, ela viria acompanhar. Se precisasse da igreja católica, ela iria acompanhar. É de uma democracia filosófica de escolha plausível e aplaudível, né? Você aplaudir uma pessoa que tem essa capacidade dentro dela. E ali logo no início eu tive alguns problemas, que era esse foguinho e tal. E aí apareceu para a mamãe, numa varanda da casa, uma mulher com quem eu já tinha convivido na Índia, aí já é uma outra história. E aí a varanda da minha casa era uma varanda cercada, porque eu sou o quarto filho.
era cercada por ferros, né, gradeados. O portão sempre trancado, a chave, e mamãe guardava aqui na parte alta da sala, época aquela coisa de bombonier, a chave, para não correr o risco dos outros abrirem aquele portão. Era um grande terreno, uma grande casa, e lá no fundo, talvez 2.000 metros, passava um belíssimo rio. Então a mamãe tinha medo que eles fossem por ali e tal, o pai sozinho e tal. E aí a mamãe ficava olhando para aquela mulher, conversando com ela na varanda gradeada, porta gradeada. Será que a chave está na porta? Mas ela dizia, de longe ela não enxergava se estava lá a chave. E aí ela falou, olha, eu não posso ficar conversando com ela, eu quero um copo d'água. Ela disse só. A mamãe trouxe um copo d'água e entregou, disse, quando você vai acabar? Aí tem um patamar aí na varanda, você não pode deixar, eu vou entrar, porque eu estou com um filho, com uns problemas assim, como estou lá com os problemas? Aí ela falou assim, não, estou dizendo para a senhora que ele vai morrer, esquece isso, não vai morrer não. Eu vim aqui, inclusive, ele tem uma situação que ele tem que passar e tal, riscada a história dele, eu vim aqui para resolver com a senhora vai pegar isso, mas isso, aquilo, disse lá umas 3, 4 coisas, e ela disse, mas eu não sei como encontrar essas coisas, essa é a moça que está lá na cabeceira cuidando dele para a senhora, enquanto eu estou aqui, a senhora vai aqui, é só a senhora falar com ela que ela vai encontrar tudo isso e vai trazer para a senhora. Aí a mamãe ficou assim, meio parada, pensando, estranhando aquela mulher ali, né? Só que aí alguém gritou dentro de casa por ela, ela virou, quando ela voltou, a mulher não estava na varanda. Então, nós estamos falando de segundo, né? Já vou, ó, cadê a mulher? Sumiu. Mamãe então correu até o portão estava trancado a chave, sem chave, numa varanda 100% gradeada. Mamãe voltou para a sala então, e aqui dentro da sala, a chave estava na sala, no mesmo lugar de sempre. E a mulher tinha nome, chamava-se Noêmia. Mamãe entrou no quarto, portanto, não apavorada, estranhada com aquilo tudo, com aquele movimento que tinha acontecido. Que coisa é essa? Que mulher é essa? Era tão real, batemos papo, conversamos, ela bebeu água na minha frente, uma mulher simpática, dos seus 40 anos, cabelos pretos, blá, blá. Enfim, já era íntima de mamãe ali. E aí a menina que estava cuidando de mim se assustou mais ainda com essa coisa de espírito. Essa coisa de espírito, de alma penada e tal, tenho medo. Mas uma coisa ela acertou. Ela disse, tudo que ela disse para a senhora eu sei onde achar. Ela falou, então vai e procura isso, vamos tentar, é uma tentativa. E ela foi, voltou com as coisas, mamãe fez tudo, né? E cá estou eu, é verdade. Então significa que os problemas todos foram resolvidos. Então eu cresci, desde pequeno, com a ideia de que, por exemplo, está com um problema, tem um anjo guardião, que é o anjo da guarda. A mamãe falava, seu anjo bom. Você tem um anjo bom, fala com ela resolve a sua vida inteira. Então tudo eu falava com ela, entendeu? Só que ela vinha e brincava comigo, conversava comigo quando já tinha 2, 3 anos, brincava, conversava, no quarto que eu ficava, de brinquedos e tal. Daí a gente ficava horas conversando. Então a mamãe abria a porta, eu estava conversando, ela dizia assim, por exemplo, está conversando com quem? Eu dizia, estou conversando com ela. Ela achava que assim como meus irmãos também tinha alguém que cuidava deles, eu achava que era apenas alguém que estava cuidando de mim. 3, 4, 5 anos de idade. Ela disse, você está conversando com o seu anjo bom? Eu falava, mamãe doce, manda um abraço para ela, você está mandando um abraço para a senhora. Se manda um abraço para a sua mãe, está mandando um abraço para a senhora. E mamãe dizia, outro, tá, fica à vontade. Então, se alguém em casa ousasse dizer, ela dizia, conheço, está conversando sim, é amiga dele, deixa ele conversar, ninguém tem nada com isso. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu entrei numa crise. Porque eu comecei a ver que o outro tem, eu não tenho, eu tenho, o outro não tem. Diferença social, moral, cultural. Deus é justo, é pai igual para todo mundo, era mentira. É mentira, olha, eu com 11 anos revoltado já. Que história é essa de que Deus é pai igual para todo mundo? Olha, eu tenho, ele não tem. Olha, o outro é pobre, o outro é miserável, o outro é rico, o outro tem deficiência e tal. A mamãe dizia, vai procurando, vai pesquisando, vai lendo, você vai acabar encontrando. Encontrei numa lixeira de um prédio que estava vários livros da codificação. O primeiro livro aí, A Vida Continua, o segundo livro, do segundo monte, que era No Mundo Maior. Levei todos os livros, devorei os livros e comecei a achar, entendeu? Quer dizer, me tornei espírita, então, autodidata. Eu lendo. Só que aí todos os livros falavam muito, leia Kardec, capítulo 23, versículo não sei o quê, leia a pergunta tal, procure o livro tal, leia Kardec, leia o livro dos Espíritos.
Eu comecei a achar que Allan Kardec morasse na rua que eu morava. Né? Comecei a perguntar se conhece Allan Kardec, conhece Allan Kardec. Quando eu descobri que ele morreu, eu fiquei revoltadíssimo. Como é que o cara morre e não me dá tempo de fazer as perguntas que eu queria? Né? Aí um dia eu estava numa reunião, num local, e uma moça chegou e falou assim para mim: você devia estar no local onde as pessoas estudam a doutrina codificada por Allan Kardec. O nome dessa moça é Heloísa, ela mora no Canadá hoje. Eu disse: você conhece Kardec? Achando que ela era amiga íntima dele, não que ele tivesse desencarnado, entendeu? Ela falou: ih, já morreu há muito tempo, deu revolta novamente, morreu preso, eu pensei, né? E aí eu fui nessa reunião, só que ela não sabia o endereço da reunião, a avenida sim, não o número. Aquelas coisas que eles falam pra gente, né? Depois da delegacia, perto do prédio amarelo, tem uma árvore, não é? Tem uma banca de jornal, tem um moço, você vira à esquerda, que é ali. Então, eu olhei pro relógio e descobri que eu estava nessa rua, eram 18h30, ela falou comigo que a reunião era 19 horas, eram 18h20. Aqueles relógios grandes que ficam no meio da rua. Eu falei: olha, hoje é quarta-feira, o dia que aquela moça falou comigo que tem reunião sobre da doutrina espírita. Eu disse: mas como é que eu vou achar agora esse prédio nessa avenida enorme, com tanta gente e tal? Eu, aqui muito acusado, falei assim: é o seguinte, vocês querem que eu encontre, me leve. Eu não sei o número do seu prédio. Se vira, gente, vão me levando. Vocês falam aí que eu sigo. É para atravessar a rua, atravessa. Atravessa a rua, atravessa a rua. Vai reto para a esquerda, reto para a esquerda. Eu disse: agora e o prédio? Quando chegar no prédio, vocês vão parar. Quando chegou no prédio, ele para aqui, que era esse prédio. Era um prédio comercial. Aí eu pensei: como é que pode, num prédio comercial, ter um centro espírita? Um prédio de uns 15 andares. Tem um nome lindo prédio, se eu não me engano. Está lá, minha reunião até hoje. Monte Sinai. Olha que nome lindo. Aí eu cheguei na porta do prédio, já eram quase 7 horas, talvez 5 para 7, ou talvez ainda, essa história do relógio, talvez fosse 6h15, mas ainda não era 7 horas. E aí, como é que você vai? Eu fui direto naquela placa imensa e eu dei doutor isso, advogado, dentista, só isso, nada de centro espírita. Lá ali naquela placa, eu cheguei para o porteiro e perguntei assim: o prédio esvazia bem a partir de que horas? Ele falou: a partir das 17 horas, 90% vai embora. E eu falei: depois, quando dá 18 horas, esvazia o resto. Eu falei: depois disso não acontece nada estranho aqui no prédio, não, assim, né? Algo assim inusitado, ele está procurando o centro espírita, não sei, né? O leitor, ele falou: só ver no quarto andar. E eu subi, e é a reunião que eu estou até hoje ainda, pesquisando ali, estudando, com pessoas que tinham muito conhecimento, né, muita sabedoria para compartilhar comigo. Paralelamente a isso, eu preciso lembrar vocês que eu nunca quis fazer outra coisa que não seja isso que eu faço. Portanto, tudo isso começou muito cedo. Eu, com 10 anos de idade, 12 anos, eu era sócio da biblioteca do Senac, do Sesc, onde eu pegava, no mínimo, um livro por semana. Em média, 2 livros por semana, que eu devorava. Chegou uma hora que eu ia tanto, era de graça, que a menina falou assim: pelo amor de Deus, esse menino chega aqui, você gasta passagem para buscar, gasta passagem para trazer, só leva um livro, deixa ele levar quantos livros ele quiser, porque ele entrega direitinho. Então eu já escolhia mais, 2, 3 às vezes, e podia ficar um pouco mais em casa, em vez de uma semana, que era o prazo, eu ficava 2 semanas, devorando aqueles livros, todos, de todos os tipos de segmento e tal. Bom, e aí eu comecei a ver que eu tinha que começar a me encaminhar para as faculdades de artes cênicas, para estudar o que eu queria, para poder me preparar e fazer o que eu queria fazer com qualidade. Como eu já tinha feito anteriormente, eu tinha que pegar dali e dali caminhar para frente com essa qualificação, não é? Com essa tenacidade, com estudo, com pesquisa, que eu sou um ator que gosta dessa coisa, de pesquisar, de pegar as coisas do dedo, a mão. Eu gosto de que as pessoas não me reconheçam o trabalho e tal. E aí, enfim, passei logo de cara. Eu entrei para a universidade assim de cara. Porque o que acontece? Lá no saguão da faculdade, da universidade, tinha centenas de pessoas do Brasil inteiro que sonhavam com a oportunidade de entrar para aquela universidade. Sem um partner para ajudá-las no prático.
no teste prático. Então, eu falei, você me ajuda, pelo amor de Deus, eu sou do Manaus, você pode me ajudar? O que você vai fazer? Me dá cá. Eu subo para te ajudar. Aí você vai ajudar, você me ajuda. Quando eu falo as coisas, eu estava ajudando uns 15. Então vejam só como é interessante. Eu subia para ajudar ele, eu era um bandido. Eu subia para ajudar ela, eu era uma prostituta. Eu subia para ajudar ele, eu era um vagabundo. Eu subia para ajudar ela, eu era um milionário. Quando chegou o meu teste, esses caras tinham me visto de tudo quanto é maneira, lendo o texto. Aí quando acabou, o cara me chamou e falou assim, a banca já decidiu. Um cara que sobe 14 vezes essa escada, de alto baixo, para ajudar 14 pessoas que ele não conhece, faz parte disso aqui. Você vai para casa que você já passou. Nós já passamos. Eu não falo isso com ninguém. Tá? Bom, eu saí de lá sabendo que eu tinha passado já. Então eu comecei muito rápido. Em 6 meses eu já estava fazendo um outro espetáculo. Com 8 eu estava fazendo uma peça com o Grande Hotel e o Ana Fontoura. Com 10 eu já estava não sei aonde. Com 2 anos de faculdade eu já estava fazendo a primeira versão, eu acho, da novela Tinha Moça, que era a segunda novela. E aí um dia, no meio de todos esses estudos de pesquisa que caminham paralelamente, eu fui convidado, o pessoal aí com mais de 70 vai se lembrar do cantor Ivon Cury, né? Que era uma música que ele cantava, já tão bonitinho aquilo. Ai, Jesus. Todo o pessoal conhece que é um do folclore, é tão bonitinha aquela música dele. Acho que é Carolina, né? Carolina foi pro Santa Carolina, foi dançar o trem, Carolina. E aí ele me convidou para almoçar na casa dele, no bairro de Cosme Velho. E quando eu fui, disseram, ó, a tua mesa é aquela ali. Eu me sentei, estava com uma atriz chamada Gracida Freire, que estava fazendo novela, aquela novela da Sônia Braga, que ela fazia presidiária, como é o nome? Dancing Days. Então, muito sucesso. E aí, quando eu sentei, estava o Felipe Caroni na mesa. E aí, ela disse, ai, Caroni, Felipe também, Renato, Felipe também é espírita, como você. Ela tinha simpatia. Ela se frequentava, mas tinha simpatia. Ah, Caroni, ele também, Renato, olha, esse jovem espírita. Aí o Caroni disse, ó, estamos em reunião na sala do Augusto César Vanucci. Você não quer se juntar a nós para leituras de texto que vão virar espetáculos de teatro, cinema, blá, blá, blá. Eu falei, ah, sim, mas eu estou fazendo uma peça nessa altura, aquela peça tinha acabado. Eu estava fazendo uma peça com a Tônia Carreiro, o pessoal da antiga deve se lembrar da Tônia Carreiro, grande Tônia Carreiro. Eu estava fazendo uma 12 Pássaros de Juventude. Eu falei, gente, mas eu não posso sair de lá, o salário era altíssimo para os padrões da época, para um jovem era muito alto. Não é? Vocês terem uma ideia, talvez eu pagasse, eu já morava sozinho, eu pagava talvez R$500 de aluguel, o salário era quase 3 mil. Não, mas é segunda-feira, é reunião, vai lá se encontrar com a gente. Eu fui. E aí vocês vejam como são as coisas, como tudo parece muito bem combinadinho, tudo acertadinho. Quando eu sentei na mesa com aquele bando de atores, o Silmar, o Felipe Caroni, o Augusto César Vanucci, aquela turma de famosos, maravilhosos, Augusto César Vanucci fala assim, grita, olha, até hoje eu não esqueço o nome da secretária, porque o nome é diferente, ele gritou daqui, Sinamur, cadê fulano? Fulano eu não posso falar porque é um ator muito querido de todos vocês. Ele disse, não sei, está atrasado. Se é a primeira vez, vem. Não vai aquela outra vez, não vem. Eu não aguento mais e tal, papá. Aí Caroni e o Lúcio Mauro falaram, não, mas olha, o Renato Prieto está ali. Ele pode, você se importa de ler o lugar dele? Eu falei, não, me dei só uns 5 minutos para o texto. Peguei o texto e comecei na caneta. Na caneta, imagina, quase 50 páginas de texto. Na caneta, vamos tomar café aí. Além da Vida, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo. E aí eu li. Quando acabou, ele disse assim, fica com a gente. Eu não posso. Como é que eu vou largar o espetáculo, a minha carreira, aquele salário, blá, 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 que me sustenta? E aí ela falou assim, nem pode, porque ele está em cartaz, nós vamos ter que estrear, se fosse hoje. Nós temos que estrear dia 3 de dezembro. Ele falou para ela, liga para o teatro e pergunta se pode estrear dia 20. E aí ela voltou e falou, pode.
que dia acaba a tua peça? Eu falei, dia 2. Ele falou, então você fica com a gente, cancela lá e você estreia. E aí eu estreiei no Além da Vida. A partir daí, então, eu entendi de imediato que eu tinha pegado o fio da meada que tinha começado no plano espiritual. Pronto, peguei o fio da meada. Agora eu tenho que levar esse fio da meada adiante, uma vez que esse pessoal tudo vai, em algum momento vai começar a desencarnar ou se afastar, e aí o fio da meada está na minha mão e sou eu que vou levar isso para frente. Não deu outra. Bateu na minha mão e eu fui levando para frente com os filmes, com o teatro. Então hoje, por exemplo, 7 milhões de pessoas no livro do Paulo. 4 mil instituições ou mais não fechou porta, abriu porta para atender os menos favorecidos, com parte da bilheteria, quando digo parte, normalmente é metade da bilheteria, para poder se sustentar, porque outra parte tem que pagar os autores, os diretores, impostos, enfim. Tem gente que pensa que a gente que é ator, que espírita não come, né, não dorme. Tem gente que pensa que eu cheguei aqui em Porto Alegre voltando, né? E não no avião da Azul. Aliás, falando da Azul, vou contar uma história para vocês que é bem engraçada. Eu entrei no avião da Azul para país. Tem alguém aqui de São Luís do Maranhão? Tem? Não, graças a Deus. Gente, você pega o avião para São Luís do Maranhão, na segunda só chega 6 dias depois. Né? Porque onde vem um terreninho, né, uma laje, eles encostam ali, né? E não vai nunca. Aí quando eu entrei no avião, uma mulher aqui do lado, Ponta Preta, ela me apontou e caiu na gargalhada. Eu pensei, não deve ser comigo. Rindo nervoso, né? Rindo nervoso. Mas ela continuou, estava parada na entrada, com a mão aqui, ó, onde você põe as malas. Eu perguntei para ela assim, senhora, esse assunto é comigo? Ela falou, é com você mesmo, eu tenho pavor de avião, tenho medo de avião, mas essa luz do Maranhão, que outro jeito. Eu tenho muito medo de avião. Eu disse, sim, mas o que eu tenho com esse medo? Você não é o Renato Prieto? Eu falei, sou. Se você não é o André Luiz, do filme Nosso Lar, eu falei, sou. Ela falou, agora eu tenho certeza que eu vou morrer. Saia do avião. Ela perguntou, quanto você quer para sair do avião? Eu falei, não posso, vou me apresentar amanhã no Teatro do Sesc, não posso fazer, eu pago. Eu falei, vou fazer o seguinte, a cadeira estava vazia do lado dela. E, pelo que eu entendi depois do rapaz, eu perguntei, eu falei, não, a cadeira do lado do céu está vazia, eu vou me sentar do seu lado. Nós iremos de mão dada até São Luís do Maranhão, vai demorar muito, mas eu fico de mão dada. Se o avião cair e a gente morrer, eu prometo para a senhora que se eu tiver algum merecimento e mandar eu entrar, a senhora vem comigo e diz, e ela, se não está comigo, aí a senhora entra também. Trabalha, leva, tá? Entra comigo. E aí ela se apaciguou. Há uma outra história que eu gosto muito também, eu estava na Avenida Siqueira Campos, Barata Ribeiro, em Copacabana, eu moro na Praia do Leme, que é ali perto. E aí passou um daqueles ônibus que parou assim, a uns 3 metros de mim, aqueles ônibus que no horário de rush, 6 horas da tarde, cabe 12 pessoas, tem 150, vai lá na sardinha. Coitada daquele povo, não sei como é que chega encarnado em casa, na verdade. E aí a mulher lá parada, toda segurando aqui, abriu o vidro e gritou para mim aqui, Renato Prieto! Eu fiz para ela assim. Ela disse, nosso lar! Eu fiz. Ela falou, meu filho, o umbral é isto aqui, ó. Não estou nada. Aquilo era o umbral, não é verdade? E aí, minha gente, o que eu estou fazendo no corpo? Não estou fazendo turismo. Estou cumprindo responsabilidade. Tem um preço? Tem. É caro, não sei, nunca perguntei, nunca quis saber. Eu vejo a vida sempre como uma grande oportunidade de desafio para eu dar passos adiante, para eu entender, para eu melhorar, para eu crescer, para entender a diferença toda, compreender que cada um de nós, por exemplo, tem um tempo para chegar. Tem gente que já chegou, tem gente que está recuado na hora, mas vai chegar também. Quer dizer, não está atrasado, né? Uma outra palavra que a gente não está atrasado. A pessoa não está atrasada, ela só está recuada um pouco na hora. Mas ela vai chegar, o importante é que você olhe e ela chegou. Né? Ela está ali, ele está ali. Entendeu? Mesmo que tenha chegado, porque cada um tem um tempo. A diferença entre nós, em alguns casos, ela é muito acentuada. E às vezes você conquistou algo e quer que o outro
Entendem, não adianta, você conquistou, está no 20º, ele está no 2, ela está no 3, ela vai conquistar quando chegar no 10, entendeu? E vice-versa. Tem um tempo, tudo tem um tempo. Está lá no livro dos Espíritos, parece que as pessoas leem e não entendem, está escrito: a natureza não dá saltos. Está lá. Os Espíritos disseram: calma, a natureza não dá saltos. O que eu vejo muito no meio espírita, principalmente, é a culpa. A pessoa reencarna com culpa porque nasceu, culpa porque não pariu, culpa porque pariu demais, culpa porque não cuidou de culpa que a igreja, né, centenas de anos, eles colocaram culpa em cima da gente. Eu falo: gente, tira essa culpa de cima de você. Ah, mas você fez porque você era ignorante. Você faria o que você fez hoje, o que você fez lá atrás? Não, eu sei que você não faria. Então, se você não faria aquilo que você fez, porque você era ignorante, e hoje não faz mais, tira essa culpa sobre você. Na hora certa você vai cumprir, vai resgatar, vai devolver. Agora, você não pode ficar no corpo, porque enche os consultórios dos terapeutas, síndrome de pânico, ansiedade, depressão, porque a pessoa tem culpa. Ai, não sei cobrar. Né? As mulheres têm culpa o tempo todo, botam mais culpa em cima delas, né? Se é boa esposa, se é boa mãe, se é boa, se cuidou do filho. Não é a mulher, inclusive, assim, e olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Nós, meninos, estamos longe de vocês, muitas encarnações. Algumas mulheres, quando são cruéis, são terríveis, mas a maioria delas são muito mais evoluídas do que os homens. Só de ser sócio de Deus na criação e parir, meu querido, ó. E hoje, em 2025, complicou, querido, porque se ela quiser, ela pode, inclusive, ter quantos filhos ela quiser, só buscar uma laboratório. Entendeu? A mulher foi muito sacrificada durante muitas encarnações, desrespeitada, pisoteada, massacrada, mandaram ela calar a boca, fizeram ela casar com quem ela não queria, fizeram ela ter filho com quem ela não queria, fizeram. Agora que a mulher começou a se libertar um pouco, claro, é natural que algumas tenham se perdido um pouco no caminho, porque foi muito período de repressão. Agora, um pouco mais de libertação. Mas já tem país que a mulher não pode dirigir. Isso é terrível, é machismo. E o senhor é culpado. Não é? Então, assim, eu acho que nós, homens, devemos muito. Nós temos uma dívida muito grande com as mulheres, pelo que fizemos com elas durante muitas encarnações. Ah, vai ver que ela tinha um débito, você não tem nada com isso, a conta é dela, deixa ela pagar sozinha. Não é preciso você cobrar a conta que ela deve. Entendeu? Ninguém instituiu nenhum cobrador para tirar de mim uma dívida que é minha, deixa que eu pago sozinho. Se eu tiver que quebrar a perna, vou cair no chão e quebrar a perna, não precisa que você jogue a casca de banana para eu cair. Nós teremos, para sair disso tudo, que nos organizarmos e nos limparmos o máximo possível dos erros que cada um de nós cometeu quando era muito ignorante, mas que hoje não faríamos mais. Eu olho para mim com maior piedade. Eu aprendi aquela frase de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, companheiro, eu não sei amar o outro, porque é um exercício. Como é que eu vou dizer que eu te amo se eu não me amo? Se amar é um exercício, um aprendizado. Então, no meio disso tudo, a gente vai ter que aprender também a tirar essa culpa, levantar o ombro e dizer: eu não faço mais isso. Então, uma hora eu vou resolver isso aqui. Mas eu não quero sofrer para resolver isso aqui. Não tem uma frase, que acho que até do André Luiz, que você pode resgatar pelo caminho do amor e não pela dor. Ninguém está mandando você resgatar. Deus não está mandando ninguém resgatar pelo caminho da dor, do sofrimento. Pobre coitado, esses são terríveis, inclusive, né? Aquelas pessoas que gostam de ser pobre coitado e tal. Ninguém. Vai resgatar com trabalho, com amor ao próximo, vai carregar bolsa de alimento, vai dar comida para criança e orfanato, vai contar história para os nossos irmãos idosos no asilo, vai carregar comida, vai trabalhar num lugar, não importa onde, bota amor, trabalho, doação, quando a conta chega na porta, cuidar da unha, porque você já encheu de tanto trabalho, de tanta doação, que a cobrança ela não é nem perceptível. Agora, meu querido, vai ficar de braço cruzado, esperando a banda passar, a banda vai passar.
Eu acho que nesse sentido é que eu peguei a minha encarnação e não deixei a Bruna passar. Eu entendi o recado logo. Opa, vamos lá. Isso não me dá perfeição nenhuma. Isso não mostra que eu sou melhor do que ninguém. Isso não diz nada. Só diz que eu sou fiel, obediente. Tem um amigo meu espiritual que fala assim: o problema de vocês é que vocês resolvem por si só atirarem o avião que está na rota. Tirou da rota, não volta para a rota, e aí vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar curto-circuito. E aí você não resolve mais, porque a rota é muito longe uma da outra. Então a gente tem que aprender na vida que é muito fácil de ver. Vocês acham o quê? Que a gente não entra em cena com dor? Que a gente não entra em cena com um rim estourado? Que eu não entrei em cena com a minha mãe desencarnada, sem que eu pudesse estar lá acompanhando e tal? Isso me deu um assunto posterior, acho que eu conto isso aqui no livro, de conversas de psicografia dela. Vocês acham que não? A gente sofre. A gente passa tudo que todo mundo passa, só que a gente decidiu fazer isso com alegria, com felicidade, sem coitadismo. A gente resolveu trabalhar, doar, ajudar, crescer. E temos longos dias de descanso também. E é natural, se não botarem a gente também numa cachoeira para descansar lá uns 5 dias e resgatar todo o nosso eu, é natural que a gente comece a perder. Eu me dou esse presente o tempo todo. Hoje eu não faço nada, não me ligue, porque hoje eu não faço nada. O Emmanuel fala uma coisa que eu gosto muito, que se todos nós, uma vez por semana, só ingeríssemos suco líquido o dia inteiro, nenhuma alimentação, dando um descanso para todos os órgãos, eles agradeceriam a todos nós, porque eles trabalham o tempo todo, incessantemente para nós. Não é? Então, eu acho que de alguma forma, a gente está aprendendo um com o outro. Eu também estou aprendendo. Só que eu aprendi a falar com milhões. É diferente? Não. Talvez ele fale com 200. Eu falo com 2 milhões. Qual a diferença? Cada um tem que fazer isso com responsabilidade. O meu trabalho é falar com milhões. Milhões, com responsabilidade. Mas quando eu comecei não era 1 milhão, era 30. À medida que eu fui mostrando a minha capacitação, eu vou fazer 100. Então não tem que chegou 1 milhão. Isso tudo daqui no livro. Eu vou encerrar meu encontro com vocês. Contei um pouco da minha vida para vocês. No domingo, não sei se vocês sabem, eu estarei às 20 horas e 30 minutos no Teatro Henriques. Sábado, desculpa. Mas também eu volto no domingo, se vocês quiserem. No sábado, porque no sábado eu estou em São Leopoldo. Não, sábado você está aqui. E domingo? Domingo em São Leopoldo. Graças a Deus. Domingo, então, sexta-feira eu estou em Torres, sábado no Henriques, domingo em São Leopoldo. Eu estou fazendo um espetáculo chamado Chico Xavier em Pessoa. Eu vou quebrar isso explicando para vocês uma coisa. Um dia eu notei, contei isso numa entrevista agora há pouco, que tudo que eu fiz virou cinema. E a vida continua, eu fiz, como protagonista, virou cinema. Nosso Lar eu fiz, virou cinema. Kardec eu fiz, virou cinema. Divaldo simplesmente Franco, Semeador de Estrela, depois eu dirigi com os meninos aqui, virou cinema. Tudo que eu fiz virou cinema. Aí eu saquei e falei, gente, olha que coisa interessante. Eu sou protagonista de todas as grandes obras psicografadas pelo Chico Xavier. Peraí, já contei a história do Divaldo. Então agora eu vou contar a minha versão. Não o que vocês viram. O cinema já mostrou lá, é biográfico. O meu não é biográfico. O meu é eu que sei o que foi contado, que virou uma história. Que uma história virou 2, virou 3, virou 4, ou várias histórias. Que é ele mesmo que vai contando para o público essas histórias. O espetáculo é extremamente emocionante, é cheio de muito conteúdo, e acho eu, e você pode provar melhor também, se não fizer uma prova, aquele bem espírita, né? Eu estou falando com ele de hoje, eu queria fazer um dia um personagem que tudo que ele falasse, ele usasse a doutrina espírita, mas é contra ela, você entendeu? Ele dissesse assim, tá vendo que você foi muito ruim no passado, entendeu? Está lá no livro dos espíritos. Eu acho que o grande presente que eu dou para o público, que assim como eu estudei detalhadamente a vida de Divaldo,
para fazer Divaldo, igual a fala, a voz, o gestual, eu estudei exageradamente Chico. A voz, o gestual. Então, quando eu entro em... Uma mulher escreveu isso hoje no meu Instagram. Ela disse, agora eu estou em paz, porque eu não conheci pessoalmente o Chico, mas vendo no palco. Eu acho que o grande impacto do espetáculo, além de ser um belo espetáculo, um belo texto, é você sentado na cadeira, você não enxerga no palco, você só enxerga o Chico Xavier. Com a mão, com o movimento, o jeito. E muita emoção com o texto. Então, sábado às 20h30. Vai lá assistir, se não comprou, compra. Leva os amigos, os primos. Só tem que avisar que aqui na Secretaria dos Dias da Cruz tem os ingressos e parte do valor é revertido para a nossa casa, o ingresso vendido ali na Secretaria do espetáculo. Isso. Chame os amigos, né? Porque as pessoas acham que fazer um projeto desse, gente, é barato, é caro, é muito caro. Você acha que a cadeira que você senta no teatro é barata? Não, ela é cara. Um teatro qualquer, auditores que a gente vai usar, não é isso? Auditores, é R$7.000 o aluguel, tudo é caro. A luz é cara, o iluminador é caro, os técnicos são, tudo é caro. Então é a presença do público, um pouquinho de cada um, e o pessoal com a melhor idade paga a minha entrada, que é 50, não é isso? Cada um chegando lá e botando 50, assistindo um belo espetáculo, vai ver uma performance de um ator empenhado, né? Porque eu sou um ator empenhado, eu sou aquele ator que chega 1h30 no teatro e fica fazendo yoga, puxando o personagem até ele vir para dentro de mim e dar de presente para o público. Você ainda vai estar ajudando para que o projeto não pare, para que novos projetos sejam feitos. Os espíritas são muito tímidos nesse sentido, às vezes, né? Eu sempre digo assim, se vocês acham que nós representamos vocês nos lugares em que nós estamos, mantenha a gente lá em cima e empurra a gente para frente, né? Alguém vai dizer para você, mas será que ele faz dessa maneira? Você não tem nada com isso. Se eu faço errado, a conta é minha, não é sua. Não faço nada errado, graças a Deus. Eu tive uma boa criação. Mas se eu errar, a dívida é minha, não é sua. Não se meta na minha conta. Não é verdade? Vá lá fazer. Não é verdade? As pessoas têm essa mania de porque, eu vou dar dinheiro para ele que ele pediu para comprar o pão, comprar cachaça. O que é que você tem com isso? Lembra da história do Chico? Que o cara pede para ele dinheiro para tomar café com leite, ele não dá, e o mano falou, volta e dê para ele. Isso quando ele vai comprar cachaça, ele te pediu dinheiro para comprar o pão, o café com leite, que ele vai fazer, é problema dele. Para você, ele pediu café com leite, pão com manteiga. A partir daí, você não tem nada com isso. Faz a sua parte. E nós temos uma mania de não fazer essa nossa parte, não é verdade? Então é importante que vocês divulguem os projetos que o Preto fizer, lotem os teatros, chamem os amigos, porque vocês não vão estar fazendo favor ali de assistir um espetáculozinho, uma pecinha. Eu, quando falo da arte, eu me empolgo. Entendeu? Uma pecinha com um atorzinho, com um textinho. Não! Vocês vão assistir um espetáculo que tem uma luz maravilhosa, uma preparação maravilhosa, os atores que têm competência para fazer o que fazem, que emocionam, que tudo ali é bom. Para poder botar o espiritismo no lugar que é dele. Ele merece esse lugar. Entendeu? Então, uma dessas formas, olha, você vai embora, mas leva o livro, senão você vai desencarnar nele. Olha o olho de mamãe. Ó. Esse é o olho de mamãe. Coitada, ela vai comprar 4, né? Se ela tiver mais de 70, compra 10. O livro se chama... Por que o livro se chama Quem Disse que Seria Fácil? Eu costumo brincar que ele poderia ter 2 títulos. Quem Disse que Seria Fácil, ou se chamar Como Vencer na Vida Honestamente Fazendo Força. Eu acho que esse livro todo mundo tem que ler e dar para pessoas lerem, porque ele é uma prova concreta de que quando as pessoas tentam dizer para a gente que uma pessoa honesta não chega em algum lugar, como eu cheguei, nos países em que trabalhei, fora do Brasil, em vários. É mentira.
Ele chega roubando, vilipendiando, pisoteando, desrespeitando. Chega naquele mesmo lugar, porque eu não posso impedir, ele está no mesmo avião que eu, na mesma rua que eu, no mesmo banco que eu, tá certo? Ele chega, mas ele chega fazendo vergonha para a família. Ele chega endividado, ele chega, ele vai ter que dar conta, em algum momento da espiritualidade, todo o dinheiro que ele desviou de qualquer lugar. E nós podemos ter chegado 2 dias antes, 2 dias depois, que é quase na hora, mas limpos, sem dever nada a ninguém. Nós não envergonhamos ninguém e chegamos limpos no mesmo lugar que eu. Que diferença faz? Essa é a diferença. Então esse livro, o lucro dele, que nem é alto, é um lucro que ajuda a eu impulsionar as redes sociais, porque eu tenho o projeto Leia Kardec, que 1 milhão de pessoas vê. Eu tenho vários projetos que eu impulsiono nas redes sociais, o lucro dele eu pago. Leve e dá de presente. Ele custa, o preço é da editora, não é meu, acho que é R$ 49,75, eu nunca sei. Mas ele é o preço da editora, entendeu? Mas eu vou falar para vocês, leva, dá de presente para alguém. Isso, você sabe que isso vai ajudar o funcionamento da doutrina. Você sabe um monte de coisa que eu estou falando para vocês. Vão ajudar a gente a viajar para um lado para o outro, fazer peças. E quem levar o livro, eu vou dar de presente mais 10 anos na matéria. Quem não levar o livro, desencarna na saída. Quanto custa um bom enterro aqui? 7. Então você veja, se você prefere pagar 7 mil de um enterro a R$50 no livro, isso não tem nada com isso. Eu levava o livro. Leva porque é bom, leva porque ajuda, leva porque você pode dar presente. Obrigado a todos vocês. Boa tarde. Estou lá fora, tá, gente? O livro também está lá fora, tá? Obrigado. Nós agradecemos imensamente as palavras do nosso irmão Renato. Nos trouxe muita luz, muita compreensão, muito divertimento. Nunca vi tantas risadas. Mas é bom, né, gente? O humor salva, né? Com certeza. E pode ser leve o aprendizado espírita. Ele pode e deve ser leve, descontraído e alegre. Então nós agradecemos muito, né, ao Renato por ter vindo. E é claro que ao Luiz Carlos, né, que nos proporcionou isso, mas o Luiz já é da casa. Então às vezes a gente esquece de agradecer quem é da casa. Então eu quero reforçar o agradecimento, né? E eu vou convidar a Riva para fazer a nossa prece de encerramento. E aí depois o Renato vai estar ali fora e vai, à medida do possível, nós vamos nos organizando e ele vai atender a todos. Os livros eu já deixo tudo autografado, gente, vou explicar por quê. Porque às vezes eu vejo que a pessoa fica horas numa fila. Em alguns lançamentos que eu estive presente, eu olho e dá uma pena de ver aquela senhora, aquele senhor, lá, na 100ª pessoa. Tá, gente? Vamos acabar com essa história. Então eu escrevo, aqui por exemplo, eu escrevi o seguinte: a única forma de chegar ao impossível é você acreditar que é possível. Eu escrevo aqui umas 300 coisas iguais a essa, nenhuma é igual a outra. E aí você já está com o livro autografado, aí você fica mais tranquilo, tem o seu horário e tal. Mas se quiser que eu bote o teu nome, eu boto o nome na hora, você pode me pedir, tá bom? Então, tá, vamos pedir para o nosso Mestre Jesus abençoar o trabalho do seu Renato, continuar inspirando ele nessa caminhada do bem. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir para o nosso Mestre que derrame as suas bênçãos de saúde, de paz, de muita tranquilidade. Jesus nos diz que aonde 2 ou 3 estiverem falando em seu nome, lá eu estarei. Tendo a certeza que o nosso Mestre Jesus está aqui entre nós, vamos pedir para que ele derrame as suas bênçãos de saúde, de paz, de muita tranquilidade. E que permita que todos nós possa dar um passinho na nossa caminhada evolutiva, na nossa evolução espiritual. Permita que cada um de nós possa distribuir essa
energias que recebemos nessa tarde alegre de hoje. E assim, nós pedimos licença aos mentores espirituais dessa casa para darmos por encerrado o nosso trabalho na tarde de hoje. Assim seja. Está aberto. Querido, tchau, muito obrigada. Eu vou comprar um livro. Quer sair por aqui? Quem quiser sair por aqui pode sair. Você não vai comprar um. Essa aqui ela não abre por fora, só por dentro. Sabia, Janete? A minha prima que faz que era do meu tio, que fundou, que ele fazia no tacho. Ele, Miraguaia, meu primo Lorinha, sabe todo meu tio já faleceu. Agora já é tudo industrializado. Foi uma dica deles, mandou lá.
Não, vamos levar na banca 26. Não.